Disseram a você que existem mentirosos perfeitos. Isso é uma mentira. A verdade clínica, fria e inescapável é que o inconsciente humano é fisicamente incapaz de guardar segredos. Toda intenção sombria, toda inveja corroendo a alma de quem está ao seu lado, grita na sua cara a todo momento. O que você chama de intuição é apenas o cérebro processando as falhas grotescas na matriz da persona deles. E o preço dessa sua cegueira voluntária é cobrado em sangue emocional. Se você continuar ignorando essa mecânica psíquica hoje, amanhã de manhã você vai sorrir e servir café para a mesma pessoa que está, de forma metódica, cavando a sua cova no escritório. Ou pior, vai sentir gratidão pelo conselho amigável daquela pessoa que está, sob o disfarce de cuidado, sorrateiramente sabotando a sua sanidade. Esqueça esses truques banais de linguagem corporal que vendem por aí. Eu vou te entregar o raio-x de Carl Jung. Uma capacidade cirúrgica quase assustadora de ler o mecanismo da projeção psicológica. Você não vai apenas ouvir as palavras mansas, você vai aprender a escanear a sombra não integrada, permitindo que você veja a monstruosidade exata do outro antes mesmo que ele dê o primeiro passo. O som do ar-condicionado na firma zumbindo ao fundo. O aperto de mão do Tiago é firme, talvez firme até demais. Ele te olha bem fundo nos olhos, dá um tapinha ensaiado nas suas costas e diz que vocês estão juntos nessa, irmão. E neste exato milissegundo, antes de qualquer pensamento lógico, o seu estômago afunda. Um frio glacial espalha-se pelo peito. Mas a sua mente racional corre desesperadamente para sufocar o alerta, tentando te convencer de que ele é apenas um cara legal. Pare de duvidar de si mesmo e de invalidar a sua própria dor. Essa intuição não é mágica, nem paranoia. Ela é um processamento de dados em velocidade militar. O seu inconsciente consegue ler em uma fração de segundo a dissonância brutal entre o sorriso afetuoso do seu colega e a microtensão agressiva nos músculos oculares dele. Você não está imaginando coisas. O seu corpo percebeu o cheiro de predação muito antes de a armadilha se fechar. Na psicologia analítica de Jung, o que você está vendo ali não é o verdadeiro eu da pessoa. É o que chamamos de persona. Uma máscara social, uma interface projetada estritamente para sobrevivência e ganho no teatro do mundo civilizado. E aqui está a lei cirúrgica que você precisa gravar na sua mente. Quando a máscara é reluzente e perfeita demais, é o sinal absoluto de que o monstro escondido atrás dela é igualmente desproporcional. Aquele aperto no peito, a ansiedade inexplicável que te consome quando você está perto de um manipulador carismático, não é uma fraqueza sua. É o seu sistema nervoso central fazendo o trabalho dele. Ele está captando o vazamento de agressividade, a inveja doentia que a persona do outro simplesmente não conseguiu conter. O predador sorri na sua frente, mas a sombra dele rosna, e a sua biologia escuta cada maldito ruído no escuro. Eles usam o carisma como um anestésico, enquanto descarregam em você toda a escuridão que são incapazes de suportar sozinhos. É um jogo doentio de espelhos, onde a simpatia é a isca e a sua culpa é a recompensa que eles extraem. Mas a biologia humana é uma máquina desenhada para sobreviver a predadores, e ela sempre tenta te avisar antes do golpe fatal acontecer. A questão é se você está disposto a ouvir. O que nos leva ao enigma central. A pergunta cirúrgica que vai quebrar de uma vez por todas a sua cegueira daqui para frente. Se o teatro deles é tão impecável, por que o seu corpo sabe perfeitamente que você está sendo caçado, muito antes do seu cérebro racionalizar as palavras e entender o que está realmente acontecendo nos bastidores da sua própria vida? Qual é o mecanismo de defesa oculto que aciona os alarmes da sua mente? A resposta para esse enigma biológico
nos leva à ferramenta mais implacável para dissecar a mente humana. Para entender por que a máscara reluzente de Tiago fez o seu estômago afundar na firma, nós precisamos sair daquela sala de reunião. A mesa do bar esfria em uma sexta-feira à noite. O copo de Amanda escorre condensação na madeira enquanto ela escuta você chorar pelo término recente. Com um olhar de falsa proteção, ela diz que você confia demais, que todos sempre vão tentar te destruir. O tom de voz dela é perfeitamente suave, recheado daquele cuidado maternal que parece ser extremamente genuíno. Ela te aconselha a desistir, a trancar o seu coração, a desconfiar de qualquer afeto saudável daqui para frente. E aqui está o gancho cirúrgico, o grande paradoxo que você nunca notou. Porque os conselhos mais amorosos dessa amiga sempre te nivelam por baixo. O segredo é este. Tudo o que eles acusam você de ser representa, na verdade, o mapa exato do que eles mesmos escondem. O que está acontecendo do outro lado da mesa não é um ato de empatia. É uma operação de resgate do próprio ego. Na psicologia analítica, Jung descreveu esse fenômeno como projeção. Um mecanismo de defesa onde o indivíduo pega os próprios traços inaceitáveis, a própria podridão que se recusa a admitir, e transfere violentamente para o outro. Quando Amanda critica a sua ingenuidade amorosa, ela não está falando sobre você. Ela está atacando em você o desespero que ela odeia nela mesma. O manipulador não te enxerga como um ser humano independente. Ele usa a sua vulnerabilidade como uma tela em branco para projetar o próprio filme de terror interno. É uma operação fria e autônoma da psique. Eles sentem a repulsa queimando por dentro, e para não entrarem em colapso mental, precisam colocar esse lixo radioativo no colo de outra pessoa. Portanto, aquela crítica dolorosa que te faz perder noites de sono nunca foi um diagnóstico sobre você, mas sim uma confissão nua e crua. E é exatamente aqui que você vira o jogo de vez e começa a aplicar a leitura fria, baseada na técnica junguiana. Você inverte completamente a lógica da sua audição. O erro fatal das vítimas é tentar argumentar com o conteúdo das palavras proferidas. Você deve parar de ouvir o que a Amanda está aconselhando e passar a focar exclusivamente na radiografia do inconsciente que ela acabou de te entregar. O medo de ser usada grita através de cada sílaba perfeitamente disfarçada de amizade. Quando você ajusta o foco dessa lente cirúrgica, a ilusão social desmorona por completo. A sua amiga não está tentando te proteger do sofrimento futuro. Ela sabota a sua chance de recuperação porque sente um pavor indescritível da própria solidão e rejeição. Ver você afundar no mesmo poço de cinismo em que ela vive é a única garantia de que ela não ficará isolada. A inveja patológica é tão insuportável que a mente dela precisa te manter no chão para não encarar o próprio vazio. Como vimos, a sombra é aquele depósito escuro onde jogamos todas as nossas emoções reprimidas. E essa estrutura, por definição, é pesada demais para ser carregada em total silêncio. Um indivíduo fragmentado não consegue reter toda essa pressão sem que a barragem arrebente em algum momento. O predador social precisa vomitar a própria sombra no ambiente para aliviar a tensão interna crônica. E eles sempre vão escolher os ouvidos mais abertos e empáticos para depositar esse veneno. Observe com atenção a linguagem corporal deles logo após te darem um conselho destruidor ou uma crítica passivo-agressiva. Os ombros relaxam de forma visível. O rosto ganha um semblante leve, quase satisfeito com a vida. Isso ocorre porque o alívio profundo deles vem às custas da sua sanidade. Eles injetaram a própria ansiedade na sua corrente sanguínea, deixando você com o peito apertado e as mãos suando, enquanto eles voltam para casa dormindo tranquilamente o sono dos justos. Você foi treinado a vida inteira para ouvir com o coração, para presumir a inocência e buscar sempre o lado bom nos outros. Mas a partir de agora, eu exijo que você ouça com a precisão e a frieza de um legista examinando um corpo. Cada acusação sem fundamento,
cada preocupação excessiva e cada fofoca destrutiva. É uma janela escancarada para a estrutura apodrecida de quem fala. Quando a sua melhor amiga disser que ninguém presta, apenas sorria. Você mapeou a mente de um falso aliado. É uma matemática brutal da sobrevivência psíquica moderna. Se você compreende que a agressão mascarada de cuidado é apenas um vazamento desesperado de quem eles realmente são no escuro, o poder sobre a sua própria vida retorna imediatamente para suas mãos. Você deixa de ser a presa confusa, sangrando pelas palavras do outro, e assume a posição de um observador intocável. Aquele que escaneia o ambiente e percebe que o discurso moralista é sempre o esconderijo dos piores monstros. A projeção patológica daquela amiga na mesa do bar expõe o terror interno que eles sentem, mas não revela como eles planejam um ataque real contra você. Para entender a estratégia de aniquilação, precisamos sair do ambiente pessoal e voltar para aquele ar-condicionado gelado da sala de reunião. O projetor exibe os números finais do seu projeto de 6 meses. Tiago se levanta, sorri para a diretoria, apresenta os resultados e, de forma natural, esquece de mencionar o seu nome. O sangue ferve nas suas veias e a sua mandíbula trava imediatamente. Quando você confronta a omissão no corredor da firma, a resposta dele vem macia, acompanhada de um riso contido. Foi só um lapso, cara. Esqueci na hora. Você é sensível demais. Essa é a anatomia do crime psicológico perfeito. Mas aqui reside um paradoxo sombrio. Porque o tropeço acidental nas palavras do manipulador é, na verdade, a única vez em que ele foi brutalmente honesto com você. A psiquiatria tradicional chamaria isso de um simples ato falho. Mas Carl Jung entrega um diagnóstico muito mais assustador. Ele descreveu a autonomia dos complexos, a descoberta de que partes da mente humana operam por conta própria, como entidades independentes dentro do cérebro. O lapso de memória de Tiago diante dos chefes não tem absolutamente nada a ver com cansaço ou distração. É um ataque cirúrgico orquestrado pelas costas da própria consciência dele. Aquele sujeito que aperta sua mão com força e jura parceria possui uma persona brilhante, mas carrega um complexo de inferioridade massivo na sombra. Esse complexo não suporta o brilho da sua competência. Quando a oportunidade surge, o complexo toma o controle das cordas vocais dele e apaga o seu nome, a revelia da máscara amigável. Não foi um erro. Foi a fraqueza estrutural dele, sabotando seu sucesso, para não ter que lidar com a própria mediocridade esmagadora. E então vem o golpe de misericórdia. A tentativa de fazer você duvidar da própria sanidade. Dizer que você é sensível demais é a essência pura do gaslighting. Ele lança a agressão no mundo real, mas no segundo seguinte, distorce a narrativa para que a culpa pela dor caia sobre os seus ombros. O objetivo não é apenas roubar o crédito do seu trabalho, mas destruir a sua capacidade de confiar no seu próprio julgamento. Eles querem que você peça desculpas por estar sangrando. A reação natural de qualquer pessoa decente é tentar se defender, aumentar o tom de voz e exigir justiça. Mas é exatamente isso que alimenta a máquina do agressor. Quando você reage com emoção, quando a sua voz treme de indignação no corredor, você fornece o combustível que ele desesperadamente necessitava. Você ativa um loop de dopamina no cérebro do manipulador. A sua perda de controle é a prova física de que ele tem poder absoluto sobre a sua realidade. A única maneira de vencer esse jogo doentio é não jogar com as regras deles. A sua maior arma tática contra o gaslighting corporativo ou familiar é o silêncio clínico. Quando o agressor soltar a isca dizendo que você está exagerando, não se justifique. Não explique a sua dor. Apenas sustente o contato visual com uma expressão de neutralidade absoluta. Olhe para ele, não como um colega de trabalho,
mas como um biólogo observa um inseto venenoso se debatendo no vidro. Esse silêncio pesado e desprovido de emoção funciona como um curto-circuito na mente do predador. Ao negar a reação raivosa que ele esperava, você corta o suprimento de dopamina instantaneamente. A ausência do seu desespero força o manipulador a engolir a própria agressividade de volta. O corredor da firma, de repente, se torna um ambiente hostil para ele, porque a tática falhou miseravelmente. O monstro recua quando percebe que a presa não teme a fumaça da sua ilusão. Se você já sentiu esse frio na espinha quando alguém tentou distorcer a sua realidade no trabalho ou dentro da própria casa, deixe o seu like neste vídeo. Isso me ajuda a entender que estamos dissecando a ferida certa. Escreva nos comentários se essa tática de manipulação é familiar para você. Não guarde esse veneno no escuro. E para continuar quebrando essas correntes mentais e não perder a próxima fase da nossa análise psicológica, inscreva-se no canal agora mesmo. Você não é sensível demais e a sua intuição corporal nunca esteve errada. Cada tentativa de diminuição disfarçada de brincadeira ou esquecimento é um mapa detalhado do terror que habita a mente de quem ataca. Quando você domina a contenção emocional e deixa de entregar a sua paz em uma bandeja de prata, a máscara de simpatia deles começa a pesar e rachar. Eles percebem, com um calafrio inegável, que o joguinho acabou. O domínio sobre a própria mente é o terror absoluto dos fracos. Mas não se engane achando que o monstro simplesmente desaparece em silêncio quando você corta o suprimento dele. Quando você aplica aquele mesmo silêncio clínico e para de alimentar as projeções de quem se diz do seu lado, uma força vulcânica começa a borbulhar debaixo da superfície. Você retirou o oxigênio da ilusão deles, e a mente de um predador encurralado não aceita a derrota de forma pacífica. Ela se prepara para o contra-ataque. A mesa daquele bar na sexta-feira à noite de repente parece pequena demais. Você finalmente decide confrontar a Amanda sobre uma pequena contradição, uma mentirinha inofensiva que ela contou. Em frações de segundo, a fisionomia afetuosa desmorona. Os músculos do rosto dela repuxam, o tom de voz vira puro gelo, e ela despeja uma torrente de ressentimento e acusações. O excesso de doçura de ontem era a garantia inquestionável da crueldade de hoje. Para a psicanálise, isso não é um descontrole isolado, mas uma lei mecânica e implacável da nossa psique. Carl Jung chamou esse fenômeno de enantiodromia, o princípio de que todo extremo psicológico fatalmente se transforma no seu exato oposto. Uma pessoa que veste uma máscara social de bondade puritana e altruísmo inabalável está, simultaneamente, acumulando uma carga idêntica de agressividade sombria no porão do seu inconsciente. A mente humana simplesmente não tolera a perfeição irreal. Quando a sua amiga encena o papel da conselheira perfeita e desprovida de falhas, a energia gasta para manter essa atuação gera uma pressão gigantesca. Aquele sorriso amável constante é uma represa prestes a romper. E quando você faz uma pergunta simples que arranha o verniz dessa atuação, a represa cede. O que jorra sobre você não é raiva momentânea, é a essência pura do que ela reprimiu. O que você está testemunhando diante do copo de cerveja quente não é uma demonstração de força, embora a gritaria e a crueldade tentem parecer intimidadoras. Essa explosão vulcânica é o colapso estrutural de uma falsa personalidade. A fúria desproporcional que o manipulador direciona a você é o puro pânico. A máscara de benevolência foi arrancada, e o núcleo frágil, apavorado e vazio do agressor ficou exposto à luz fria da realidade. Nessa possessão absoluta pela parte mais escura da mente, o agressor perde todo o refinamento. Ele deixa de ser o estrategista cuidadoso e ataca como um animal acuado, usando seus segredos mais íntimos como facas afiadas. É por isso que dói tanto. Eles miram direto nas suas inseguranças não por genialidade cruel,
mas porque o desespero de manter você nivelada por baixo é a única coisa que impede a desintegração total do próprio ego danificado. Essa dinâmica sombria nos entrega uma ferramenta analítica afiada. A supercompensação atua como um farol contínuo de alerta. Se alguém no seu círculo social ou na empresa sente uma necessidade compulsiva de anunciar repetidamente o quanto é leal, honesto ou pacífico, acenda todas as luzes vermelhas da sua intuição corporativa. A propaganda excessiva de uma virtude é exatamente onde o inconsciente tenta esconder uma fratura moral profunda. Pessoas verdadeiramente seguras e íntegras simplesmente agem, sem a necessidade de uma campanha publicitária incessante sobre o próprio caráter. O predador, por outro lado, usa a declaração constante de pureza como um escudo preventivo contra a desconfiança. Quando você aprende a mapear esse excesso, a atuação vira uma comédia trágica. Você passa a enxergar as promessas de lealdade incondicional como uma confissão antecipada da facada nas costas. O colapso desse personagem afetuoso é assustador na primeira vez que você o vivencia. O coração acelera, um nó se forma na garganta. Mas assim que você domina a anatomia dessa explosão, o terror psicológico se dissolve. A fúria de quem tenta distorcer a sua percepção deixa de ser uma ameaça letal e passa a ser apenas o sintoma previsível de uma mente fraturada. O veneno deles perde o efeito mortal quando você entende a sua fórmula química. E é exatamente nesse instante de clareza cirúrgica que o jogo de forças muda permanentemente a seu favor. Você já decifrou os olhares invisíveis, dissecou as projeções diárias e assistiu à queda patética da máscara. O agressor gastou todo o seu arsenal de mentiras e fúria, esperando a sua submissão. Mas você não vai recuar. O momento em que o manipulador percebe que você não pode mais ser consumido pelo seu teatro de sombras é quando o verdadeiro silêncio começa. O verdadeiro silêncio que se instala não é o da submissão, mas o da clareza absoluta. Quando o colapso dramático do manipulador termina, você não sente mais a necessidade visceral de se defender ou provar que está certo. Seja no escritório opressivo, naquele almoço de domingo com os parentes ou na sua própria casa, a dor sufocante dá lugar a uma indiferença puramente clínica. Você finalmente consegue enxergar a engrenagem enferrujada e quebrada que opera ininterruptamente dentro deles. Até este momento, nós usamos figuras como colega sabotador ou amiga invejosa para ilustrar a anatomia dessa fraude emocional. Mas essas pessoas são apenas hologramas do mesmo princípio psicológico. A verdadeira batalha que está acontecendo agora mesmo não é contra eles. É pela soberania da sua própria mente. Com a compreensão da mecânica sombria, o terror que essas figuras exerciam simplesmente evapora. Você deixa de ser uma presa reativa e assume a postura de um observador imperturbável. Para manter essa soberania, no entanto, é preciso abandonar a fantasia de que basta ser apenas uma boa pessoa. Carl Jung nos ensinou que o processo de individuação, a jornada para se tornar um indivíduo completo, exige necessariamente a integração da sua própria sombra. Isso significa que, para enfrentar predadores de forma cirúrgica, você não pode ser inofensivo. Você precisa acessar a sua própria capacidade de agressão controlada e aprender a estabelecer limites implacáveis. Ser inofensivo não é uma virtude. É um convite aberto para a predação. Quando você nega sua própria força, transforma-se em um alvo onde o outro projeta as próprias frustrações. Integrar a sombra significa acessar as suas defesas naturais e moldá-las como um escudo de chumbo. A sua agressividade deixa de ser um tabu moral e vira uma ferramenta alquímica de autopreservação. O manipulador recua imediatamente quando o instinto o avisa de que você possui garras afiadas, ainda que ocultas. Muitos confundem compaixão com a obrigação de suportar o abuso. Mas a empatia madura é diferente da ingenuidade. Empatia real
significa olhar diretamente para a escuridão do outro e mapear a mecânica do vazio existencial que o impulsiona a destruir quem está ao seu redor. Você entende a dor patológica que move essa pessoa, mas toma a decisão irrevogável de não ser a peça principal no tabuleiro dela. Você valida o sintoma, mas se recusa categoricamente a ser o curativo de uma alma fraturada. Ao dominar a leitura fria da projeção e da persona, você se torna uma anomalia no sistema do agressor. Eles estão acostumados a operar na penumbra, usando a confusão mental para hackear as suas emoções e distorcer a realidade. Mas quando você devolve o olhar com a frieza de quem enxerga a raiz da insegurança deles, a dinâmica de poder vira pó. O manipulador se torna incapaz de agir contra um alvo que lê o campo de batalha melhor do que ele. A sua consciência atua como um antídoto letal. É vital entender que o seu objetivo aqui não é iniciar uma cruzada moral ou buscar vingança. O verdadeiro poder não reside em expor o monstro publicamente, causar discussões no grupo da família ou implorar por justiça no Departamento de Recursos Humanos. A autoridade inabalável surge quando você simplesmente deixa o manipulador perceber que já leu a alma dele. É aquele olhar frio em que o predador entende que a velha máscara social não serve para absolutamente nada contra você. A força do soberano reside no silêncio denso e absoluto. Quando você reage com indignação, ainda está fornecendo suprimento narcísico, alimentando a fera com a prova de que ela tem controle sobre o seu sistema nervoso. Cortar essa via de atenção é o golpe fatal na anatomia do manipulador. Ao simplesmente virar as costas para a atuação teatral deles, sem explicações exaustivas ou debates sem fim, você lança a sombra deles de volta para o abismo, de onde ela nunca deveria ter saído. Esse é o domínio prático e tangível do conceito de si mesmo. Quando a sua fundação psicológica deixa de depender da aprovação alheia, a aproximação de personalidades tóxicas deixa de ser uma ameaça e se torna apenas um fenômeno previsível e de fácil administração. Você observa o desespero deles tentando forçar uma reação emotiva sua, mas o seu pulso não acelera. Você vira o espectador de uma peça de teatro amadora, e não existe liberdade maior do que reconhecer a fragilidade do vilão. Se essa análise te trouxe uma nova blindagem e varreu a sua confusão mental, assuma essa postura agora mesmo. Vá aos comentários e escreva a frase: "Eu vejo a máscara e não recuo". Faça desse ato seu primeiro ritual de intenção e demarcação de território. Deixe também o seu like para sabermos que estamos entregando as armas certas. E inscreva-se no canal para manter o contato com essa fonte de força. Estamos construindo um círculo de mentes que se recusam a ser consumidas pelo caos. A jornada da individuação exige coragem para caminhar no Vale das Sombras com os olhos bem abertos. O mal e a manipulação não vão desaparecer do mundo, mas perdem a capacidade de ferir quando a luz da sua consciência expõe a covardia alheia. O monstro só assombra quem se recusa a encarar a verdade crua. Honre os avisos do seu corpo e jamais negocie a sua soberania com mentirosos habituais. Um abraço e até a próxima.